dia. Para muita gente, não dormir é o pesadelo de todas as noites. Quando eu comecei a faculdade, eu comecei a ter muita insônia. Eu percebo que eu acordo várias vezes durante a madrugada, então eu tô sempre checando o relógio. Na população geral, quem dorme menos do que 6 horas, na média, está mais sujeito a ficar doente. E uma dessas doenças é a depressão. Nada te anima, nada tem sentido. Quando a gente está deprimido, tudo a gente vê como errado. O mundo é ruim, as pessoas são ruins, eu não sou legal. Se a insônia não for tratada, a depressão também não melhora. Será que melatonina resolve? A gente vai responder. E vai te contar também que se mexer pode ser um ótimo remédio. O indivíduo que faz atividade física, ele aumenta o aporte de sangue para o cérebro. Então, é um cérebro mais vascularizado. É claro que, se você aumenta mais combustível no cérebro, ele vai funcionar melhor. Melhorou, sem dúvida. Porque hoje ela sorri espontaneamente, o que não é fácil. Durante muito tempo não foi fácil. Como é que você se sente depois do exercício? Bem, animada, cheia de energia, pronta para enfrentar o dia e a semana. E você, como é que você está se sentindo? Pronto para enfrentar a semana, esse feriadão que está acabando? Você está com insônia? Você anda dormindo mal? Escreve pra gente, tira suas dúvidas. Liga pro 40022884 ou usa a nossa hashtag Você no Bem-Estar. Hoje estão aqui conosco no estúdio o Dr. Bruno Halper, que é endocrinologista, e também a doutora Mônica Levi Andersen, que é professora do sono da Unifesp. E a gente vai começar o Bem-Estar de hoje com a nossa série 1/4. Jovens falando sobre esse gigantesco problema que é a insônia. Três anos, foi mais ou menos quando eu comecei a faculdade, eu comecei a ter muita insônia. Principalmente agora que eu tô na reta final do meu TCC, não consigo dormir nada. Tô ansiosa, aí não dorme, eu percebo que eu acordo várias vezes durante a madrugada, então eu tô sempre checando o relógio. Os jovens estão vivendo uma vida muito agitada, estão ligados no 220 e precisa baixar essa agitação toda. Deito na cama, viro de um lado para o outro, mas não consigo dormir. A minha dúvida é como eu faço para gastar toda a minha energia. Procura chegar em casa, toma um banho morno, toma um lanchinho e vai fazer uma atividade bem relaxante, pouca luz, para sentir o sono, para perceber o cansaço do dia, porque você está cansado. Já me falaram para fazer academia, já me falaram para correr, eu faço todo esse tipo de coisa, mas eu não consigo me desligar. Sempre que eu tô praticando exercício, que eu tô dormindo cedo, ainda assim eu tenho um sono leve. Já te deram a dica do exercício, é uma boa, mas o exercício não à noite, não perto da hora do sono. Baixar a quantidade de substância estimulante que você toma, cafeína, se você fumar, tirar o cigarro da noite, de preferência parar de fumar. Quando o caso é mais crônico, não adianta só mudar o estilo de vida, às vezes precisa de tratamento médico. Já tentei alguns tratamentos naturais, já tentei alguns remédios controlados, só que esses remédios controlados, eles me deixam no outro dia muito cansada, muito devagar, uma dificuldade de processar as informações maior. A medicação tem efeito colateral. Dificilmente você vai tomar um remédio para induzir o sono e de manhã vai estar ótimo. Existe tratamento não farmacológico, sem medicação para insônia, com terapia cognitiva comportamental, que são sessões de terapia focadas no problema do sono. Primeira participação do dia é uma pergunta da Débora, doutor Bruno. Olha o que ela está falando. Tenho o costume de dormir com a televisão ligada. Quando não o faço, sinto falta. Faz mal? Muita gente tem esse mesmo costume que a Débora, né? Faz mal? Faz muito mal. Não sei, pouca gente sabe, mas a gente dentro do nosso corpo tem um relógio biológico. E esse relógio diz pra gente quando é dia e quando é noite. Quando a gente à noite fica em lugar muito iluminado, ele manda você está mandando uma informação para esse relógio biológico que ele está errado, que não é noite, que é dia, porque ele não está esperando receber luz à noite. E isso muda totalmente o nosso organismo. Não é só ruim para o sono é péssimo, tá? Porque a noite é pior, você acorda muitas vezes, mas é ruim para o metabolismo como um todo. Digo mais,
Aquela luzinha que às vezes fica na TV, aquela vermelhinha, azulzinha... Eu sempre cubro aquela luz do stand-by, né? Aquela já é suficiente para atrapalhar o nosso relógio biológico. Imagine, então, assistir TV, ficar com a TV ligada na hora de dormir. E celular e tablet? Muito ruim. Então, assim, uma das coisas mais importantes para dormir bem é não usar muito computador, celular, tablet antes de dormir ou algumas horas antes de dormir, pela mesma razão. Você está mandando para o seu cérebro a informação de que é dia, porque aquela luz o corpo não está esperando receber naquele horário. E aí vai inibir a produção da melatonina, que é esse hormônio do sono, que tem muita gente interessada cada vez mais nele, que a gente vai falar um pouco mais sobre melatonina daqui a pouco. Mas eu queria saber da doutora Mônica, então o que a gente tem que fazer? Desligar as telas, ok. E depois, desligar as luzes também é importante, baixando a luz da casa? O ideal seria baixar as luzes, desligar o nosso cérebro, Mari, é muito difícil, mas o mais importante é a gente ter medidas de higiene do sono. Como o doutor Bruno disse muito bem, a luzinha da televisão, dispositivos eletrônicos, como a gente falou no programa anterior, 1 hora antes, reduzir o consumo de cafeína, não discutir a relação à noite. Sem DRs à noite. Por que isso é importante? Porque aumenta o cortisol, que é o hormônio de estresse. E para a gente ter uma noite de qualidade, a gente precisa ter repouso, relaxamento do nosso cérebro. O ideal seria a gente tirar todas as variáveis que estressam a gente, chegar em casa com pouca luz, um ambiente agradável para jantar com a família, interação agradável, deixar a televisão, o computador, os tablets de lado e assim a gente ter um sono muito melhor e bem-estar no dia seguinte. Muito melhor, com muito mais bem-estar, porque a gente vai ver agora que a qualidade do sono interfere em muitas doenças, inclusive na depressão. Michele Loreto mostra pra gente em mais um episódio da nossa série Depressão. Precisamos falar sobre isso. Essa série foi uma ideia, gente, da produtora executiva aqui do Nosso Bem-Estar, que é a Karina Dorico. Sabe quando o sono vira pesadelo? Eu me batia muito na cama, eu percebia isso porque amanhecia coberta pelo chão. Eram noites muito inquietas. As noites ruins se refletem nos dias. Cansaço, falta de alegria, desânimo. Mas a sensação era de que eu estava num universo que não era o meu. E eu não sabia o nome que tinha aquilo, sabe? O nome disso era depressão. 75% das pessoas que têm algum sintoma depressivo também se queixam de problemas para iniciar ou manter o sono. Mas o que chega primeiro? A insônia ou a depressão? Hoje já se sabe que essa é uma via de mão dupla. Muitas pessoas tiveram depressão primeiro e, por causa dela, desenvolveram insônia. Mas o contrário também acontece. Dormir mal pode deixar uma pessoa deprimida. Numa sociedade em que nós chegamos em casa muito mais tarde por causa de transporte público, violência, preocupação, demandas profissionais ou mesmo de escola. Depois ainda tem a internet, sem contar que muitos levam o celular para a cama. Com isso a gente reduziu o tempo de sono, fazendo que ao amanhecer as substâncias não estão mais em equilíbrio no nosso cérebro. Dormir menos do que o corpo precisa prejudica a liberação no cérebro de serotonina e a noradrenalina, substâncias importantes para o nosso bem-estar. Um cérebro que não dorme é um cérebro que está devendo situações de bem-estar. Na população geral, quem dorme menos do que 6 horas, na média, está mais sujeito a ficar doente. Eu acordava cansada e preguiçenta. Sabe quando você fala, ai, quero dormir? Mas ela demorou para descobrir onde tudo começou. Uma prótese dentária mal feita prejudicava a respiração. Por causa disso, ela teve a apneia do sono, um distúrbio que faz a pessoa acordar várias vezes durante a noite. Isso levou a um quadro de insônia e, com o tempo, veio a depressão. Cerca de 41% das pessoas que hoje têm depressão já tinham insônia anteriormente, anos antes. Mesmo tomando antidepressivo e remédio para dormir, a Nahime continuava rolando na cama. Se ele continua com insônia, ele tende a
recidivar, ou seja, ele tende a piorar os sintomas da depressão em médio prazo. Nesse caso, você pode ajudar com alguns medicamentos que podem favorecer o sono. Alguns medicamentos para dormir, eles vão bem com alguns antidepressivos, sim. Só depois que fez um novo implante dentário, Nahime voltou a respirar direito e a dormir bem. Acordar com alegria, fazer assim no espelho, dar um sorriso, sabe? Tratando a causa de tudo, ela também conseguiu controlar a depressão e a vontade de viver voltou. Eu voltei a ser uma pessoa muito melhor do que quando eu me deprimi. Então, hoje eu sorrio, eu ando de bicicleta, eu ando quilômetros pela água do mar, assim. Aumentou em mim a vontade de ser eu mesma. Mas o maior aprendizado que eu tirei, eu acho que foi assim, não desanimar e procurando sempre uma cura, uma resposta, alguma coisa. O que eu não podia era me entregar, isso eu sabia, que eu não podia. Que beleza, hein, Naine? Parabéns. É isso aí, não se entregar, nem para uma coisa nem para outra. Primeiro descobrir, né, diagnosticar, importantíssimo para poder começar o tratamento. Como é que as pessoas sabem, doutor Bruno, que a melatonina pode estar fora do eixo, assim, digamos assim? Como é que ela é produzida no nosso corpo, a melatonina? A melatonina é produzida unicamente durante a noite. Então, durante o dia não se produz nada. Mesmo que você fique num quarto escuro durante o dia, você não vai produzir melatonina. Que interessante. Então, como a gente pode ver, à noite o nosso pico de melatonina entre as 10 e as 2 da manhã começa a ser produzido assim que começa a escurecer e ela para de ser produzida assim que amanhece. Como eu falei, se você está num lugar com muita luz, com luz de tablet, de celular, essa produção vai cair e você começa a ter o sono entrecortado, dorme mal. Então esse é um jeito de saber que talvez sua produção de melatonina não esteja muito boa. E para todo mundo aquele pico entre 10 da noite e 2 da manhã? Ou tem gente que começa a ter esse pico um pouco antes? Eu, por exemplo, tenho sono bem mais cedo. Isso é uma média, mas de fato, existem aquelas pessoas que são mais ativas durante o dia e tem aquelas pessoas que são mais ativas durante a noite. Então, a melatonina dessas pessoas também é diferente. A melatonina de pessoas mais noturnas demora mais para começar a ter esse pico e das pessoas mais de dia, o pico é um pouco mais precoce. Mas a ideia principal é que sempre vai ser produzida à noite e nunca de dia. E se você tem melatonina de dia, por exemplo, se você toma melatonina de dia, isso vai desregular totalmente o seu organismo. Isso não deve ser feito nunca, tomar melatonina de dia, mesmo que você queira dormir de dia. De dia? Isso é importante, porque tem muita gente que quer dormir de dia e começa a tomar melatonina. Tem uma pergunta do nosso auditório virtual sobre a melatonina do Francisco. Olha lá, qualquer pessoa pode tomar melatonina sintética? O que a gente tem visto é que cada vez mais gente tem tomado melatonina, né? Às vezes traz de fora, compra pela internet. Qual é o risco? Primeira coisa, antes de falar do risco, é que mesmo pessoas que dormem mal não necessariamente vão melhorar com a melatonina. Quem que vai melhorar com melatonina? Quem está produzindo pouca melatonina, né? Então, se você tem um problema do sono por outra razão qualquer, inclusive depressão ou às vezes uso de medicação, você vai tomar melatonina e não vai acontecer absolutamente nada com você. Esse é um ponto importante. Quanto aos riscos, como eu falei, usar de dia, jamais. Porque isso vai desregular totalmente o organismo. Mas existem outras questões, tá? Por exemplo, se usa doses muito altas de melatonina. Então, o que acontece muitas vezes é que as pessoas acordam ainda com a melatonina funcionando. E aí acorda com muito sono, tem dor de cabeça, rende mal no trabalho de manhã. Outra coisa que pode acontecer em algumas pessoas, 30% das pessoas, e não dá para saber quem, porque a gente não faz esse teste, a melatonina pode até piorar a glicemia, tá? Por quê? Porque ela age em alguns receptores do pâncreas e pode fazer com que a produção de insulina seja diferente. Ou seja, pode aumentar o risco de diabetes. Em algumas pessoas, sim. Para outras pessoas, dormir bem melhora o risco de diabetes. Então, assim, não é que a melatonina faz mal ou causa diabetes. Depende muito de pessoa para pessoa. Por isso que a recomendação é sempre sob orientação médica. Para saber se para você é bom ou não. E uma coisa que pouca gente sabe também é que a melatonina, ela é
ela age contrariamente ao estrógeno, que é o hormônio feminino, né? Então, com isso, pode, inclusive, para mulheres que querem engravidar, dificultar a gravidez, porque ela está diminuindo os níveis do hormônio, que é muito importante para dar à luz, por exemplo. E essa pode ser uma causa de infertilidade que muita gente desconhece, né? Pode sim. Pode sim. Uma pessoa que usa melatonina, uma mulher em idade fértil que quer engravidar e está usando melatonina, pode ser uma das causas de dificuldade de engravidar. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre melatonina, vamos saber se idosos e crianças podem tomar, mas a gente vai falar também sobre atividade física e sono. Pode ser um santo remédio se mexer. Como é que você se sente depois do exercício? Bem, animada, cheia de energia, pronta para enfrentar o dia e a semana. Bem-vindo de volta ao Bem-Estar. Ontem a gente começou a nossa série sobre depressão e falou sobre os pilares que ajudam no tratamento da depressão. Então a gente falou sobre antidepressivo, falamos também sobre terapia e agora a gente vai falar sobre atividade física. E sobre esse assunto tem um comentário que chegou no nosso auditório virtual. Vamos dar uma olhada? Da Luísa. Eu sofri com insônia por 8 anos. A atividade física me salvou. Sei que é difícil, mas vale muito a pena se exercitar. Exatamente, Luísa, porque melhora a insônia e também melhora a depressão. Michele Loreto mostra pra gente. Era meio livre, meio libertador, assim. Correr para se redescobrir. É um momento que você fica sozinho. Eu chorava, eu ria, e voltava leve. Em cada passo, a busca diária para vencer a depressão. Você perde o chão, perde tudo e difícil de retomar e de fazer as coisas. A Patrícia conheceu a doença depois que sofreu um golpe duplo. Perdeu o emprego e logo em seguida o filho mais velho, o Tom, que morreu num acidente de moto aos 26 anos. Nada te anima, nada tem sentido. Quando a gente passa por situações difíceis na nossa vida, não necessariamente a gente fica deprimido. A gente pode ficar triste, pode ficar abalado, mas a gente se recupera. Até 6 meses você considera luto, mas você encontra essa pessoa 2 anos depois, continua sem ânimo, sem disposição, sem vontade. Isso já não é mais um luto. Isso já é uma depressão que se desenvolveu depois de algum tempo. Esses 2 anos e meio foram pautados por isso, assim, muita ajuda, estar muito junto das pessoas, não fugir do problema. Orientada por um psiquiatra, Patrícia começou a tomar remédio para vencer a fase mais grave da doença e aceitou o desafio de não ficar parada. Corrida, ginástica funcional e bike. O indivíduo que faz atividade física, ele aumenta o aporte de sangue para o cérebro. Então, é um cérebro mais vascularizado. É claro que, se você aumenta mais combustível no cérebro, ele vai funcionar melhor. A atividade física ela é muito boa para o nosso corpo. Ela libera, por exemplo, endorfina, serotonina, que são substâncias relacionadas ao bem-estar. A serotonina, principalmente, é muito importante. Ela melhora a comunicação entre os neurônios no cérebro e aumenta a sensação de bem-estar. Como é que você se sente depois do exercício? Bem, animada, cheia de energia, pronta para enfrentar o dia e a semana. Os estudos comprovam que a atividade física ajuda a combater a depressão. E nos casos mais leves, se fizer o exercício direitinho, pode nem precisar de remédio. O importante é ficar muito de olho, porque depressões leves podem ser apenas o início de uma depressão moderada e de uma depressão grave. Outro pilar importante do tratamento é a psicoterapia. Porque a própria psicoterapia tem estudos mostrando que ela, por si só, já aumenta a disponibilidade da serotonina na fenda sináptica.
A psicologia tem vários tipos de abordagens, mas uma foi desenvolvida especificamente para quem tem depressão: a terapia cognitivo-comportamental, TCC. O processo costuma ser mais curto, de 12 a 15 sessões. Quando a gente está deprimido, tudo a gente vê como errado. O mundo é ruim, as pessoas são ruins, eu não sou legal, eu não sou uma boa pessoa, eu não sou digna de ser amada. E o que faz a psicoterapia, então, nesse sentido, no caso da depressão? Nós começamos a identificar quais são esses vieses de interpretação. A hora que você mostra para ele como ele funciona, ele então está em condições de mudar este padrão e, frente a situações que envolvem, por exemplo, uma depressão, tentar agir de uma forma diferente. Eu acho que as pessoas têm muito medo de fazer terapia, né? Elas têm muito medo de se olhar e de se reconhecer. Nem sempre é prazeroso, às vezes é doído, né? Mas o resultado final compensa muito. A Patrícia encarou tudo de frente. Fez terapia por um tempo, já está diminuindo a dosagem da medicação, mas a corrida, ela nem pensa em parar. Melhorou, sem dúvida, porque hoje ela sorri espontaneamente, o que não é fácil. Durante muito tempo não foi fácil. Hoje é. Eu faço hoje só o que me dá prazer. Muito legal. Beijo enorme para Patrícia e para toda a família. Que simpatia o pai dela, né? Tá cheio demais. Tem uma dúvida do nosso auditório virtual. Vamos ver aqui, da Guilhermina. Quanto tempo antes de dormir a pessoa deve deixar de fazer exercício físico? Exercício físico à noite pode atrapalhar o sono? Pode. Para algumas pessoas, a gente recomenda fazer de manhã, que é muito melhor, que é a maior parte das pessoas. No entanto, a gente também não pode dizer que não é possível fazer exercício à noite. Agora, a gente tem que dar umas 2, 3 horas antes do início do sono, Mari. Porque senão aumenta a temperatura do corpo e afasta o início do sono. O ideal é sempre associar todos os fatores que a gente tem para proporcionar um sono de qualidade, e não um sono fragmentado. E o Dr. Bruno, que sempre tem novidades aqui para contar no Bem-Estar, chegou de um congresso agora que disse que o exercício de manhã pode emagrecer mais. Foi. Um estudo não foi nem publicado, mostraram só os dados e que realmente quem faz exercício de manhã perde mais peso do que quando faz exercício à noite. E isso parece ser independente do número de calorias que a pessoa consome. Os pesquisadores ainda estão trabalhando no dado, mas é uma coisa importante. Quer dizer, realmente parece ser um horário melhor para se fazer. Mas como ela disse, se o único horário que você pode fazer é à noite, também não deixe de fazer. Exatamente, importantíssimo. Agora tem uma pergunta da minha xará. Mari, fala aí, deixa eu ver aqui. A falta de sono pode causar enxaqueca ou se pode, não? Pode sim. Aproximadamente 12% das pessoas que não têm um sono de qualidade podem desenvolver enxaquecas, o que pode comprometer o trabalho, a interação com a família. Por isso é importante procurar um médico especialista e que saiba também como medicar essa pessoa e tratar possível distúrbio de sono. Cecília também está com dúvida. Vamos ver aqui, Cecília, fala aí. Bebês podem tomar a melatonina? Vamos falar sobre isso, melatonina e crianças e melatonina e idosos. A gente volta já já para responder essas questões importantes. Bem-vindo de volta, é hora do G1 em 1 minuto agora. Olá pessoal, o presidente eleito Jair Bolsonaro confirmou hoje que vai manter Wagner Rosário como ministro da Controladoria Geral da União. Rosário é o primeiro nome do governo Temer que deve permanecer na gestão do novo presidente. A Controladoria, que tem status de ministério, é responsável por prevenir e combater a corrupção do governo e incentivar a transparência. Nos Estados Unidos, a noite foi de muita violência com 2 tiroteios. O primeiro em um hospital em Chicago. Inconformado com o fim do relacionamento, um homem matou a ex-namorada, outra funcionária do hospital e um policial. O atirador também morreu. E em Denver, 5 pessoas foram baleadas e uma morreu num tiroteio num cruzamento. O atirador não foi preso e é procurado pela polícia. E a NASA escolheu o local de pouso para uma missão não tripulada em Marte em 2020. Depois de 5 anos de pesquisa, a cratera G0 foi escolhida por ser um local rico em amostras de solo com formações geológicas com mais de 3 bilhões de anos, Mari. Bonito, hein? Muito legal.
Valeu, Cauê. Bom trabalho pra você. A gente se encontra de novo amanhã, hein? Até amanhã. Tchau, tchau. Até lá, até lá. Vocês lembram da pergunta que a gente tinha antes do intervalo? Olha lá, perguntando se... Ah, não, entrou outra pergunta. Então, depois a gente responde a do bebê. Vamos falar essa do Nardo. Ele tem 62 anos, ele tá com sono picado e quer saber se os idosos dormem menos. É verdade? Dormem menos? Doutora, pode ser? Qual dos dois quer responder? Mônica. O idoso dorme menos. E aí a pergunta é, o idoso pode tomar melatonina? Sim. Para alguns casos, depende de como é a saúde desse idoso, porque a gente sabe que o tempo de sono reduz ao longo da vida. A gente começa com 16, 18 horas no sono de um bebê, na vida adulta a gente está por volta de 6, 7, 8 horas e na terceira idade a gente vai para umas 4, 5, 6 horas. Nesse caso, ele deve procurar um especialista e pode ser sim tomada melatonina. E um ponto importante é que uma das causas de baixa produção de melatonina é a idade, né? Idosos produzem 1/4 da melatonina que uma pessoa jovem produz. Então, de fato, muitas vezes a questão do sono pode ser uma baixa melatonina e aí sim a melatonina pode funcionar. E a melatonina baixa dá esse sono picado que ele está se referindo ou não? Nós temos que entender primeiro o motivo desse sono picado. Essa fragmentação do sono pode ser porque ele trabalha à noite, porque ele não tem um sono de qualidade, porque ele tem algum estresse durante a vida. Tá preocupado. Tá preocupado, situação econômica do país, alguma situação atípica na vida, morte de um ente querido. Então, nós temos que entender primeiro as causas. Depois, buscar o apoio. Esse apoio pode ser farmacológico ou não farmacológico. Higiene do sono é muito importante, que nós comentamos no primeiro bloco, mas em alguns casos a melatonina pode ser um adjuvante. Lembrando que a melatonina, ela não induz sono, ela facilita o sono. E tem gente querendo dar melatonina para bebê. Lembra da pergunta da Cecília? Bebês podem tomar melatonina, gente? Não devemos dar melatonina para bebês, crianças. A gente sabe que bebês tem um sono pior, todo mundo que já teve filho sabe muito bem disso. Doutor Bruno tá passando por essa fase agora, então ele tá catedrático nisso. Pois é. Os bebês, inclusive, começam a produzir melatonina depois dos 2 meses. Então, até os 2 meses é aquele inferno. Depois pode melhorar, demora um pouco mais ou menos, mas não se deve dar melatonina porque não tem estudo de segurança, não se sabe a dose, não se sabe se isso pode atrapalhar o desenvolvimento do cérebro e desse relógio biológico interno. Então, a não ser em situações muito específicas, muito especialistas, mas que eu acho que a gente nem deve mencionar aqui, não se deve de jeito nenhum dar melatonina para bebê. Porque agora chegando as férias, né, doutora Mônica? Tem um monte de pessoas que vão viajar para fora do país, fuso horário, as mães querem dar melatonina para os filhos dormirem no fuso melhor. Jamais. O que nós devemos fazer é preservar o sono das crianças. Antes de entrar no avião para uma viagem a noite inteira, manter o ritmo normal de sono. Não se dá nenhuma droga não controlada, que ainda não tem estudos que realmente elucidem quais são os efeitos a longo prazo nesse cérebro, ainda em formação. Devemos aproveitar a viagem, mas não dar melatonina para as crianças. E a partir de que idade a gente pode usar melatonina? Isso depende de uma série de fatores, mas assim, num grosso modo, em maiores de idade, acima dos 18 anos. Mas como eu falei também, como é muito pouco provável que alguém com 18 anos, um jovem, vá ter problema de melatonina. Então, embora ele possa usar, ele não precisa usar. Esse é um ponto importante. E nem para ir bem na escola, porque tem gente achando que tomar melatonina ainda pode aumentar as notas. Não é verdade. O que faz a gente ter notas boas é estudar e um sono de qualidade. Dormir bem, né? Para poder memorizar o estudo. A gente já falou sobre isso aqui no Bem-Estar. Daqui a pouco tá chegando o vestibular. É isso aí. Tem uma dúvida de gente que trabalha à noite, ó, o Gabriel. Como a melatonina funciona quando trabalhamos à noite? Muita gente tem esse turno noturno que é difícil demais, né? De equalizar o sono. O que acontece? Como que ele pode trabalhar com a melatonina para ajudar ele nessa questão? Uma notícia muito ruim que eu vou dar é o seguinte: o nosso corpo não é feito para trabalhar à noite. Então, a gente nunca vai se acostumar 100% com isso, não tem jeito. A melatonina vai estar mais baixa se você estiver num lugar iluminado à noite, né? E não adianta eu dar melatonina no dia de trabalho, porque ele vai ter mais sono e não vai conseguir trabalhar. E como eu já falei antes, nunca se deve dar melatonina durante o dia. O que se pode fazer, talvez, é dar melatonina no dia de descanso desse trabalhador noturno à noite, para ele dormir melhor naquele dia de descanso. Mas isso varia muito do horário que a pessoa trabalha, de se é dia sim, dia não, enfim, não dá para dar uma recomendação geral. Mas eu acho que o ponto principal é esse. Nós não fomos feitos para trabalhar à noite e isso tem impacto no nosso organismo. Infelizmente, pode passar 20 anos trabalhando à noite que o corpo não se acostuma.
Posso completar? Nós não fomos preparados para trabalhar à noite, mas fomos preparados para dormir à noite. Isso. O trabalhador por turno sofre demais, porque o sono de qualidade acontece só à noite, com a escuridão, com a liberação de melatonina, redução de alguns hormônios. Isso é importante, isso acontece à noite. Nós deveríamos usar a noite para dormir, só que nós precisamos dessa parcela de profissionais nos aeroportos, nos hospitais, que trabalham para o benefício da sociedade. Sem dúvida. Obrigada pela participação de vocês. Acabou, passou rápido demais. Foi quase, quase como uma noite bem dormida, assim, que passa voando, você nem percebe. Vem aí, Patrícia Poeta e André Curvelo com o encontro de hoje. E a gente volta a se encontrar amanhã. Se você perdeu alguma informação, tá tudo lá em Globoplay. Se cuida e a gente se vê.